Bom dia a todos. Nós estamos aqui em mais um episódio ao vivo do nosso podcast. Esse é o segundo episódio da temporada 2025. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Eu sou a Maína Hertense, advogada de Direito de Família, e sou apresentadora nesse podcast juntamente com a Clarissa. O nosso assunto de hoje é sobre obtenção de cidadania, tanto italiana quanto portuguesa e espanhola. Então eu vou passar para a Clarissa, que fará a apresentação da nossa convidada. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Nós estamos aqui com a doutora Rita, ela que é especialista aí nas questões imigratórias, nossa parceira. Obrigada, Rita. Isso mesmo. E a Rita tem uma vasta experiência, né, nessa questão e uma vivência enorme, né, nessa questão jurídica mesmo. Ela tem experiência também na obtenção de green card. Na primeira vez que ela esteve conosco, ela ressaltou bastante, né, esse tema referentemente aos Estados Unidos, tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho então de outras possibilidades, né, de imigração, tudo mais da Europa, né? Isso. Então eu vou apresentar aqui rapidamente. Ela tem um vasto currículo, né? Ela é mestra em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Administrativo também pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, pós-graduanda em Direito Internacional pela Escola Brasileira de Pós-Graduação, especialista em Direito Empresarial e do Consumidor. E participou aí de diversas palestras, artigos e possui livros publicados na área jurídica. Então vou passar a palavra para ela para a gente começar. Obrigada pela oportunidade, Maína, Clarissa, para a gente falar um pouquinho de cidadania, né? É um assunto que está sempre rodando assim na nossa cabeça, principalmente aqui na nossa região, no estado de São Paulo. A gente vê muitas descendências de familiares espanhóis, italianos, portugueses. Eu acho até que o italiano predomina, né? Então, assim, eu iniciaria falando um pouquinho da italiana, só para a gente relembrar do que é que a gente está falando, né? Então, a cidadania italiana a gente consegue através das gerações do italiano que nasceu lá na Itália. A gente não tem um limite, a gente pode indo enquanto for nascendo descendentes daquele italiano, eles vão tendo o direito da cidadania italiana. Então, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Então, é o que a gente chama de uma ligação sanguínea. Então, aquele italiano que proporcionou a cidadania lá para a primeira pessoa, ela vai passando de geração em geração. Então, para a cidadania italiana, a gente tem 3 maneiras da gente conseguir adquirir essa cidadania. Que seja a via consular, que hoje eu acho que é até sabido de todos, demora mais ou menos 10 a 15 anos para essa obtenção. Que você entra pelo consulado e esquece, fica lá, né? E aí a gente tem a via judicial, que é aquela que um advogado lá da Itália entra em contato com o consulado de São Paulo e fala: olha, tem um processo aí que já deu entrada há X anos atrás e eu quero puxar ele aqui para a Itália para dar continuidade por aqui. Então é isso que o processo judicial faz. A gente contrata um advogado italiano e ele dá continuidade na sua cidadania que você entrou aqui pelo Brasil. E daí saem, vamos falar assim, 30 meses mais ou menos, é um prazo plausível para a gente conseguir a cidadania via judicial. E depois tem aquela para quem tem a possibilidade de morar morar na Itália, ficar lá um tempo e conseguir através da via administrativa. Que daí rapidinho, sei lá, 6 meses você tem a cidadania na mão, né? Então isso é o que a gente diria da parte da cidadania italiana. É bem comum as pessoas terem assessoria para fazer essa parte da italiana. Eu gostaria de focar
nessa nossa conversa a cidadania espanhola. Por quê? Na nossa região também temos muitos descendentes de espanhóis. Né? Eu acho interessante a espanhola no nosso episódio de hoje, porque a italiana a gente já vem há muito tempo fazendo, por conta de não ter o limite de gerações, então sempre foi uma das cidadanias mais fáceis, digamos, de obter, principalmente com essa questão do processo judicial na Itália contra as filas, então com isso possibilitou muita gente de adquirir a cidadania, tanto que o que a gente mais acaba fazendo no escritório mesmo é o processo judicial, porque para fazer aqui pelo consulado é muito difícil de conseguir o agendamento nesse sistema pré-nota deles. Mas o foco na espanhola hoje, como você disse, é interessante por conta dessa possibilidade que abriu de fazer esse ano. Quem tem a ascendência espanhola é uma grande oportunidade de fazer, não é, Rita? Então eu acho bacana. Isso, é uma grande oportunidade. Eu acho que a gente tem que se valer dessa lei. Então a Espanha, ela abriu uma possibilidade da gente fazer todo o processo via consular. Olha que interessante. Preciso ir para a Espanha? Não. Você vai fazer daqui do Brasil, através do consulado, desde que você seja até bisneto. Então, percebe? Diferente da italiana, a gente tem um limite ali. Então, vai até o descendente bisneto do espanhol. E aí, eles abriram essa brecha na lei que até o dia 21 de outubro deste ano, então veja só, temos que correr. Sim. 21 de outubro deste ano, se a gente der entrada através do consulado, a pessoa vai receber tanto a certidão de nascimento quanto o passaporte espanhol, tudo pelo Brasil. Isso é um grande facilitador. É um facilitador e antes não tinha essa possibilidade, né? Sim. Então, como que eu vejo essa situação? A Espanha, ela está facilitando essa entrada de novos espanhóis, que seriam nós, os descendentes, né? Por quê? Porque quer gente na Espanha, né? A gente vê essa demanda de pessoas querendo sair do Brasil, pessoas chegando na Europa, e eles querem essas pessoas lá a gente sabe que é um país com pessoas não tão jovens para trabalhar e, enfim, ficar morando na Espanha. Então eles abriram essa brecha, não só para nós brasileiros, mas para todos os descendentes de espanhóis, estejam em qualquer outro país, para trazer essas pessoas. Então são até os bisnetos que a gente consegue entrar com esse processo. É um processo relativamente fácil, porque a gente só precisa das certidões. E aí você pergunta assim, eu sei que o meu avô era espanhol, mas não tenho documentação. Eu ia falar justamente isso, né? A primeira pergunta, quando a gente atende um descendente, é por onde eu começo? Então, por onde a gente pode tentar começar, Rita? Então, o que você tem que pensar é a sua árvore genealógica de trás para frente. Então, sua certidão de nascimento, a sua de casamento, depois a casamento dos seus pais, nascimento dos seus pais, casamento dos seus avós, nascimento do avô. Então vamos falar que esse avô que era o espanhol. Mas eu não tenho o nascimento dele, eu tenho a de casamento. Ok. Lá na de casamento está citando, nasceu em Sevilha, por exemplo, né? No ano X, data tal. Só que eu não tenho aquela de Sevilha. Não tem problema. A gente tem uma equipe lá na Espanha que vai fazer essa busca desse documento lá no cartório de Sevilha, ou seja, onde for da Espanha. Por quê? A gente precisa dessa certidão. Sim. Então, muitas vezes, ele não tem a de nascimento, mas ele tem lá um documento de navio, ele tem um documento de uma certidão de nascimento dos filhos, porque também constam, né? No nascimento dos filhos também consta. Onde os pais são nascidos. Fulano de tal, espanhol, nascido em tal lugar. E daí a gente começa a busca.
Tem que fazer, precisa sim dessa documentação do espanhol que está lá. Então, é um processo que tem acontecido bastante no escritório por causa dessa facilidade. Não é muito oneroso, porque na verdade o que a gente precisa é realmente pegar essas certidões, né? E daí assim, por exemplo, eu tenho um caso no escritório que a gente já conseguiu até o bisneto. Então o bisneto já está indo o mês que vem para a entrevista. E é relativamente fácil de marcar. Sim, então o primeiro passo seria a reunião dessas certidões, certo? Isso. E com isso a gente dá entrada no consulado. Exato. E as próximas etapas? É marcada a entrevista com a pessoa que quer a obtenção da cidadania. Exato. E ela vai lá com todas as certidões apostiladas, faz a entrevista, automaticamente já sai a certidão de nascimento dela, que vai vir lá da Espanha, e ela já vai fazer a obtenção do passaporte. Então veja, lembra que eu falei no início da nossa conversa que era só até o bisneto? Sim. Só que veja, no caso desse bisneto, ele já é considerado praticamente um espanhol, tanto que já estão marcando a entrevista dele para ele fazer o passaporte. Já consideraram a possibilidade dele como espanhol. Então o que a gente pode se fazer? Eu posso entrar para o tataraneto, que é o filho dele. Porque concorda que ele já foi considerado espanhol? Sim. Então eu tenho até outubro para entrar com o filho dele. Então, na verdade, essa oportunidade que a lei deu traz como bisneto, mas a gente consegue alcançar em mais gerações. Até outubro a gente vai conseguindo, desde que o bisneto tenha feito já a parte dele. Sim. Entendeu? Sim. Então precisa correr realmente. Precisa correr, porque muitas vezes a gente precisa ir lá na Espanha procurar onde está essa certidão, precisa esperar essa certidão chegar, daí precisa fazer o agendamento no consulado. Então a gente não tem assim tanto tempo, mas tem possibilidade de. Dá para fazer. E o agendamento no consulado está demorando quanto tempo, mais ou menos? Olha, esse meu cliente que a gente fez, eu mandei agora em começo de janeiro, já agendou para março. Então Já agendou para 27 de março. está bem rápido. É o rápido. procedimento interno deles também. É rápido. Bom. Então, foi muito prazeroso em fazer, porque o pai dele, inclusive, que já é um senhor, mais de 80 anos, ficou todo feliz que vai conseguir a cidadania geracional dele, da Espanha, né? Então, assim, além de ser um benefício para os filhos dele, que são adolescentes, né? A gente sempre busca trazer para os filhos essa possibilidade, né? De ter a cidadania europeia. Então, além dos filhos ficarem contentes, o pai também ficou muito contente, porque é uma coisa é uma satisfação pessoal, né? Não é nem que esse senhor vai lá morar na Espanha hoje com 80 anos, mas é uma satisfação. Olha, eu peguei a descendência do meu pai, também sou um espanhol hoje. Então, é bem prazeroso de fazer esse tipo de trabalho, gosto muito. As raízes, né? A Isso. família. Isso. Eu tive essa experiência pessoalmente, mas não da espanhola, e sim da italiana. Só que a gente foi pelos meios convencionais e, assim, realmente, como você disse antes, é extremamente demorado mesmo, né? Porque nós fomos via consulado. Me lembro que a gente deu entrada em 2008. Nossa. E a gente, salvo engano, não me lembro se foi 2019 ou 2020, que saiu para todo mundo, né, para os meus familiares e tal. 10 anos praticamente. 12, né? 12. Hoje está demorando um pouco menos, porque o consulado italiano em São Paulo mudou a forma de agendamento. Essa época de 2008, a gente enviava uma carta e ficava na fila. De alguns anos para cá, o consulado adotou um sistema pré-nota, que chama, abre uma vez por mês uma agenda e todos os descendentes de italiano podem tentar fazer esse agendamento. Se conseguir, é bem rápido, agenda para daqui a poucos meses, mas a dificuldade é conseguir um agendamento com milhares de pessoas tentando. Então, esse que está sendo o empecilho da italiana, e por isso que acaba optando pelo processo judicial na Itália, que a gente fala do processo judicial contra as filas, que é o quê?
pela lei italiana, tem um prazo de 730 dias que o consulado tem que conceder a cidadania a partir do momento que o descendente faz o requerimento. Obviamente, se ele não consegue fazer o agendamento, o consulado não vai cumprir esse prazo. Então, isso abre a oportunidade do processo judicial, alegando que o consulado não está cumprindo essa determinação, e por isso que a gente faz o processo judicial. Então, justamente pela dificuldade de agendamento aqui em São Paulo. Mas o que a Rita falou é bem verdade, que não é só, que às vezes as pessoas questionam, mas eu não pretendo morar lá. Não é só pela questão de morar, além de você abrir uma possibilidade das suas futuras gerações, se quiserem ter essa cidadania, ainda tem a questão do resgate histórico, da história da família, de você saber que toda a sua família é italiana e você também, seus pais, seus avós. Olha que interessante, eu tenho um outro cliente que, inclusive, eles são de Sevilha também. Eles não tinham os documentos, só sabiam que era um espanhol. E aí a gente começou na busca daqui, busca de lá e tal, não sei o que, e daí fica aquela coisa assim, o meu avô me falava que ele era de Sevilha. Porque sempre tem uma história, né? Falada, né? De geração em geração, mas que não estava escrito em nenhum lugar. Então, nós fomos buscando, e aí o interessante, a gente conseguiu até pelo Google Maps ver a casa da onde essa pessoa morava. Nossa! Naquele bequinho, naquela ruazinha, assim, foi muito emocionante de fazer isso. E aí, conversando semana passada com essa família, eles me disseram, Rita, nós já compramos passagem para a Espanha e nós vamos lá. A gente quer ver aonde que é a casa, eu quero tirar uma foto na frente da casa do meu bisavô. Então, assim, é isso que eu digo, é uma satisfação tão grande de ajudar essas famílias a buscar essa parte histórica, que até deu cosquinha na família, falando, nós vamos lá para ver onde que eles moravam, eu quero passar naquela rua, eu quero ver a igreja, porque a gente conseguiu a igreja onde foi batizado, né? Eu quero ver a igreja, que eu vi aqui pelo Google Maps agora, é a 2 quarteirões da minha casa, então provavelmente o meu bisavô foi batizado ali. Então começa a crescer uma coisa assim, né? Rita, essa é uma emoção única. E eu posso falar por mim. Porque eu fui na Itália exatamente na casa da minha bisavó, tirei a foto na frente com os seus clientes, com a minha mãe, com o meu irmão. Fui na igreja onde eles foram batizados, onde eles casaram. Ainda tem parentes que residem na cidade, conheci, convivo com eles já vieram para o Brasil. Olha que legal. A gente toda vez que vai na Itália tenta combinar pelo menos um dia para visitar ou passar junto. Por quê? Porque muitos imigraram, mas nem sempre veio a família toda. Então você consegue, minha avó veio da Itália, mas a irmã dela ficou. E a irmã dela já tem uma filha, já tem netos, né, também da minha idade. Muito legal isso, então, né? Não é só para uma questão de morar lá, faz um resgate verdadeiro da história da família. É muito satisfatório. E pessoal, eu esqueci de comentar aqui no início, mas a gente está aqui com o chat aberto, acompanhando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que queiram perguntar aqui para a Rita a respeito de cidadania, tanto italiana quanto espanhola e portuguesa, essa é a oportunidade. Vamos aproveitar aqui o conhecimento dela. E quem tiver alguma dúvida pode nos enviar, que a gente vai lendo e respondendo durante o episódio. Eu acho que enquanto o pessoal fica pensando nas perguntas, eu queria só abrir um parêntese aqui, porque foi uma notícia que rodou muito no Instagram, em notícias, enfim, que é a parte do Trump. Sim. Que ele tentou, né, mas não conseguiu, através de uma ordem executiva, barrar a ideia das crianças que nascem nos Estados Unidos para a obtenção da cidadania americana. Vocês devem ter visto, né? Sim. E daí, eu acho até que é sabido por muita gente que está aqui nos ouvindo, que existia, ou ainda existe, a história do turismo maternidade, né? Sim. Então, eu tô grávida,
eu vou para os Estados Unidos para o meu filho nascer em território americano e assim ele já cresce um americaninho, já está pronto, né? Já está pronto e no futuro ele passa a cidadania para mim também. O que o Trump quis fazer? Ele quis barrar isso, né? Porque ele tem uma ideia ligada à imigração que é bem estrita, que é bem estreita. Ele quer cada vez mais deixar o país dele mais em ordem, da maneira que ele entende que é a ordem dele. E daí então ele quis dizer o seguinte: o turista que vai lá, que tem um visto de turista e tem um bebê nos Estados Unidos, não pode mais passar a cidadania americana para esse bebê. Por quê? Porque ele não mora lá, ele não é um residente permanente, ele não é um possuidor de green card, ele não tem nenhuma descendência americana, ou nenhum dos pais é americano, nem o pai, nem a mãe, nem os avós, nem ninguém. Ele simplesmente é uma pessoa que foi lá e nasceu lá, acidentalmente, entre aspas. Ele quis barrar isso. Porque, gente, imagina, não são só os brasileiros, a gente pensa muito em nós. Sim. Mas eu que estou dentro da área imigratória, principalmente na área americana, existem muitos chineses fazendo isso. O turismo de ganhar o bebê nos Estados Unidos não é só dos brasileiros. Sim. São todos os países. Então é muita gente. Sim. Então, de certa forma, não tira a razão dele. Mas isso foi passar pelo Congresso, barrou-se, então continua do jeito que está, continua com o turismo de fazer o bebê nascer lá, que vai dar certo. Então essa é uma boa notícia. Olha, a Rita já trouxe uma boa notícia aí pra gente. Quem pegou só parte da notícia achando que não poderia mais, né? Porque eu imagino assim, é muito gasto que fica para ter o bebê lá nos Estados Unidos. Sim. É um investimento muito alto. Então você imagina quem já tinha comprado todo o pacote de hospital, maternidade, médica, etc e tal, estava pronto para ter o neném lá e falou: nossa, e agora? O que eu faço com todo o investimento que eu fiz se o Trump não vai mais deixar o meu neném ser americano? Então isso já voltou atrás, foi há umas 2 semanas que houve essa resolução de que o Congresso não deixou passar. Então continua do jeito que está. Podem continuar tendo o bebê nos Estados Unidos, tá tudo certo. Muitos artistas faziam isso, né? Que a gente vê também, porque realmente tem toda uma questão de custo, de programação, enfim, não é? Né? Fui lá e Sim. Existe tudo isso. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida, que eu vou adiantar aqui, porque eu acho que todo mundo tem, né, essa dúvida. E é algo que aconteceu com a minha família, inclusive. Na época, quando a gente foi solicitar a nossa cidadania, né, nossa nacionalidade italiana, existiam muitos erros de grafia. Uhum. Então a gente assim esbarrou nisso também. Sim. Até você ter um documento que realmente vai valer, né? E isso, acredito eu, é uma dúvida que eu tenho. Na italiana eu vi que era assim, mas nas outras, espanhola, que a gente tá falando, enfim, a gente vai falar da portuguesa também um pouquinho, né? Também acredito que precisa ter essa correção nos documentos. Na espanhola não precisa. Não precisa? Não, na espanhola não. Olha só, na minha... O que facilita muito, né? Muito. Muito, Sim. muito. Na verdade, na italiana, quando é feita aqui pelo consulado, algumas correções são exigidas. Isso. Nos processos judiciais na Itália, também não. A depender do tribunal que a gente faz lá, muitas divergências porque geralmente a divergência está na grafia do sobrenome. Uma Então, letrinha só? essas divergências em grafia de sobrenome, nos tribunais na Itália, não estão exigindo a correção. Agora, questões de datas, por exemplo, às vezes uma data de nascimento incorreta, alguma coisa assim, e isso é necessário verificar. Mas se na espanhola não precisa, talvez para quem tenha a descendência tanto italiana quanto espanhola, esse ano que está com essa possibilidade na lei espanhola, talvez esteja compensando mais fazer espanhola. Tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil, muito menos oneroso também, né? Eu realmente não sei o porquê que existe pouca propaganda, pouca divulgação a respeito disso.
Sim, existe mesmo. Muitas pessoas que eu converso, que muitas vezes eu estou numa conversa e eu vejo pelo sobrenome, a gente consegue identificar que é um sobrenome espanhol, né? Sim. E aí, amigo, você já buscou a sua cidadania espanhola? Ué, nem sei se eu posso. Eu posso? Como assim? Não tô sabendo. Então muita gente não sabe, é uma coisa pouco divulgada. Por isso que os consulados, de certa forma, estão tranquilos até, diferentemente da a italiana. Porque eu vejo que é pouco divulgado. Mesmo quando eu falo que eu faço a parte espanhola, eles falam, nossa, mas a gente pode? A gente tem direito? Muita gente nem sabe que tem direito de fazer. E Rita, você sabe que assim, aqui no nosso podcast, você pode falar até melhor que eu, a gente sempre foca em trazer um assunto da atualidade e alguma coisa que possa agregar informação, conhecimento aí para as pessoas que acompanham. E a ideia da gente fazer o convite para você estar aqui hoje foi pensando nisso, nessa questão de que a espanhola tem um prazo, que é uma grande oportunidade esse ano, que poucas pessoas sabem, então pensamos, vamos trazer a Rita com informação para que isso possa ter um alcance de chegar em mais pessoas e pedirem o reconhecimento. É isso mesmo, acho que vale a pena buscar. E o episódio também fica gravado, né? Então vocês podem se inscrever no canal do YouTube também, que também chama Cotidiano em Direito, e ali também assistir com mais calma, porque conforme a gente vai assistindo, vão surgindo dúvidas, né? Eu mesma já estou com outra dúvida. Eu sempre pergunto, não passo vontade. Isso, muito bem. Então, assim, e por questão, assim, é possível, porque na italiana eu sei que tem algumas questões para aquisição da nacionalidade via matrimônio. E na espanhola, como funciona isso? Na espanhola, você só vai passar para o seu esposo, aí no caso, se morar na Espanha. Entendi. Por documento, não. Por documento, só os descendentes mesmo. Tá. Então, tem que então não teria a possibilidade de passar para a esposa. Então tem que ter a consanguinidade, é isso? Isso, precisa. Então, para os descendentes de espanhóis, Rita, talvez seja interessante todas as pessoas buscarem. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse buscar a minha espanhola. Vou buscar a minha espanhola e o meu marido também. Cada família buscar e fazer a sua. Exato. E uma coisa interessante é, assim, eu sou uma pessoa muito consciente, assim, tanto do meu trabalho quanto do meu cliente também, que para que a gente vai gastar para fazer uma coisa que não sabe se vai dar certo ou não. Então, muitas vezes, o que eu faço? A gente cobra uma taxa inicial para fazer essa busca. Se a gente achar, aí sim a gente dá continuidade. Entendeu? Eu não tenho, assim, essa... nem sei a palavra de se usar, mas assim, eu tenho a honestidade de falar, vamos buscar primeiro. Se a gente achar, aí sim você fecha o contrato comigo. E daí a gente dá continuidade. Porque eu sei que muitas outras assessorias não fazem dessa maneira. O contrato é X, que é, se achar muito que bem, se não achar, você perdeu. Porque é importante achar tanto a certidão espanhola, quanto conseguir localizar todas as certidões dos descendentes que nasceram e casaram no Brasil. Eu acho que no Brasil isso é mais fácil, né? Sim. Aí você faz essa primeira análise, então, para ver se a pessoa vai conseguir antes de seguir o processo. Isso é ótimo mesmo. Então, cobre uma taxa, obviamente, porque eu vou trabalhar nisso, mas não é o valor total de um processo, né? A gente consegue fazer essa busca, até para a pessoa também ficar mais tranquila. Eu não tenho certeza se eu tenho, não tenho certeza se eu tenho possibilidade, ou se eu vou conseguir, ou se vai achar isso lá na Espanha, enfim. Então a gente começa pela busca lá na Espanha. Se der certo, aí a gente começa a procurar as coisas do Brasil. E mesmo esse procedimento, né, que a lei abriu esse ano, sem ser uma coisa nova, digamos, essa brecha da lei, vocês têm uma estimativa de quanto tempo está demorando para concluir esse procedimento no consulado da Espanha? Ou ainda não é possível? Não, assim, é tranquilo a parte do consulado. Em 60, 90 dias já tá tudo pronto. É rápido. Mais uma vantagem, pessoal, além da facilidade da obtenção da cidadania, não ser muito onerosa, porque faz pelo consulado, então precisa basicamente das certidões. Ainda tem a questão de conseguir em pouco tempo. Então, quem tem um planejamento, uma vontade de morar lá mesmo,
conseguem já começar a implementar mesmo esse sonho. Eu tenho até um outro casal que você falou da parte de matrimônio, né? Que o dele já está praticamente pronto, né? E daí, por ter essa impossibilidade dele passar para a esposa também começou aquela coceira de também quero. E aí foi atrás da família, não, eu tenho que tentar buscar aqui, parece que eu tenho lá um parente assim assado. Então ela não tinha certeza de nada, mas ela falou, vamos tentar procurar? Mesmo assim? Então hoje eu ainda não tenho a definição para te contar se deu certo ou não, mas ela resolveu fazer essa parte de eu também quero tentar, vale o preço de tentar. Então a gente está buscando lá na Espanha, dentro dos documentos que ela achou, de ouvir falar, mesmo relato de boca a boca, sabe? Que foi passando da avó para a mãe e assim veio. Eu gosto desse relato, porque nos dá um norte. Por onde começar a pesquisa, nos né? dá pelo menos uma possibilidade ali, né? Então dá certo também a gente fazer essa parte do matrimônio. E Rita, mais uma questão, só aproveitar igual a Clarissa disse, fazer uma pergunta. Uma coisa emenda a outra. Fazer uma pergunta. Quando a gente faz, como eu faço lá no escritório italiano, principalmente quando a gente vai fazer o processo judicial notário, a gente fala que pode entrar várias pessoas da família juntas, porque divide o custo com as certidões, com as traduções, com tudo isso. Nesse procedimento que é feito da espanhola no consulado, também é possível a gente montar uma pasta de documento para vários familiares fazerem esse pedido junto, ou cada um monta a sua pasta? Como é feito? O meu trabalho eu cobro do principal e depois os agregados eu cobro um valor menor. Então agora, é interessante a família também entrar junto com os irmãos, primos e todos fazerem esse pedido. Dá certo. Agora, no consulado a gente precisa de uma pastinha para cada um. Entendi. Então mesmo que sejam irmãos, eu vou ter que ter o mesmo caminho até chegar naquele irmão, depois repete tudo de novo, o mesmo caminho até chegar no outro irmão, o mesmo caminho até chegar no bisneto. Então assim, são pastinhas separadas e até as entrevistas são separadas. Não necessariamente vai agendar para a mesma data. Exato, são separados. Tá? É interessante, né, porque a gente vai, parece que até desenhando mentalmente como que funciona, né? Porque eu particularmente não é algo que eu lido no meu dia a dia. Eu só tenho a única experiência de ter da minha mesmo, né? Enfim, e ainda foi por um outro caminho, né? Mas eu acho que, assim, pra mim fica muito assim essa questão, tanto do resgate que a gente falou, e muito também a questão desse encadeamento, né? Para a gente conseguir ir linkando os ascendentes com os descendentes, né? Então eu acho que e eu fiquei super assim surpresa até de saber que a gente não necessariamente precisa dessas correções de grafia e tudo mais, porque no meu caso, por exemplo, foi necessário, né? Enfim, então quanto assim bem facilita mesmo, né? E você sabe que eu tenho um outro cliente que o sobrenome do espanhol é completamente diferente, não tem nada a ver com o que está no Brasil. Só começa com G, só. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, na leitura dos documentos, você diria, não é a mesma pessoa, né? Porque mudou completamente, não é só a sonoridade, porque você imagina quando esse espanhol chegou no Brasil, ele falou o sobrenome dele do jeito dele, com o sotaque espanhol, ou ele falou realmente em espanhol, e o brasileiro que estava ali, ele escreveu o que ele achava que era, né? Agora, tem certas situações que não é só que nem a italiana trocar o I pelo E, trocar o G pelo H, sei lá, enfim. Tirou uma letra, acrescentou, era com Z, virou S, e aí por aí vai. Não, na espanhola tem umas coisas assim que são completamente diferentes. Você fala, não vai passar.
Só que passa, porque eles vêm analisando toda a documentação E ver que realmente e ver que é aquele verdade, espanhol, né? É. Então esse é um ponto interessante. Aí a gente tem, assim, falando um pouquinho da portuguesa, né? Sim. É verdade. Falando um pouquinho da portuguesa, que eu acho importante também, porque aqui no Brasil eu também vejo bastante descendente de português, né? Então, o primeiro ponto, por exemplo, a portuguesa é uma que não pode fazer o turismo para o bebê nascer lá. Não tem a parte de nasceu em Portugal, é português, só sendo um turista, né? Só se um dos pais forem português, obviamente, ou os dois pais, pai e mãe, estiverem lá a trabalho, já com uma residência permanente em Portugal, morando lá há mais de 3 anos, enfim. Aí, mesmo não sendo descendente de portugueses, ele nasceu lá, mas é uma outra situação. Tá? Então, pode fazer turismo para ter o bebê em Portugal? Não, não pode. Não vai dar certo. Sobre a portuguesa, Rita, bastante gente tem procurado mudar para Portugal para trabalhar lá, tenho visto. Aí, nesse caso, não seria de um reconhecimento da cidadania, mas seria o quê? Um visto de trabalho? Como que essas pessoas ficam lá legalmente? A gente vê para Portugal bastante visto de trabalho. Eu acho que a facilidade da língua ajuda muito os brasileiros, né, para trabalhar em Portugal. Então, existe sim a possibilidade do visto para trabalho. Existe uma outra possibilidade que, por exemplo, um familiar já está lá, a minha mãe está lá, mas eu e meu marido ainda não fomos. Ok. Então, é o que a gente chama de reagrupamento familiar, quando já tem um familiar que já está lá legalmente, veja bem, legalmente, né? Com a autorização de residência em Portugal. Então esse familiar já está lá, vai mais uma parte da família, aí a gente chama de reagrupamento familiar. Então é um outro tipo de situação. Ou a pessoa que não é portuguesa está lá a trabalho e daí vai se casar com uma outra de outra nacionalidade. Então a gente também faz essa parte do casamento também, que dá certo também, para a pessoa ir morar lá legalmente, né? Então existe sim possibilidades. Aí você fala, tá, e como que essa pessoa que está lá, que é um estrangeiro, vivendo lá com o chamado green card português, né? Que é a autorização de residência, um dia ele pode ser um cidadão português? Pode. Obviamente tem prazo, né? Então 5 anos depois que você já estiver lá, depois de 5 anos com residência permanente autorizada, bonitinho, pode fazer o pedido de cidadania portuguesa? Posso. Aí você vai ter dupla cidadania, né? Com a portuguesa também, ok? Então tem possibilidade também por Portugal. Praticamente tudo tem possibilidade, né? A gente faz até outros tipos de cidadania libanesa, por exemplo, sei lá, dinamarquesa, alemã também. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar para ver qual que é a possibilidade daquela família. É que eu digo essas, porque essas são as mais comuns, né? Que é as nossas descendências italiana, portuguesa e espanhol são as principais que a gente vê aqui na nossa região, né? No Brasil todo, eu diria. Então, por isso que eu trouxe essas, mas a pessoa que a minha descendência é libanesa, consegue analisar? Consigo, entre em contato que a gente estuda cada caso, né? Sim. É por conta da colonização brasileira mesmo, né? Por isso que realmente essas são as mais comuns, né? Agora, eu fico com as dúvidas, né, Raivinha? Quando a gente falou ali de matrimônio, a gente tem que pensar assim que atualmente cada vez mais existem complexidades aí no meio do caminho, de relações, enfim, né? E nem sempre, por exemplo, existe um vínculo de matrimônio, né? Qual que é o vínculo
que seria válido nessa esteira para a gente conseguir uma cidadania. Porque o matrimônio ele tem que ser um matrimônio no civil, ou hoje em dia, né, tem união estável. Qual que é o... Aí depende. Sempre, advogado sempre depende, né, pessoal? Depende do que. Então, por exemplo, a americana, necessariamente documento de cartório civil. Tá. A americana aceita união estável? De maneira alguma, não aceita. Tá? Espanhola, aceita união estável? Aceita. Entendi, é mais fácil. Olha lá, espanhola aceita união estável. Portuguesa aceita a união estável? Depende, se for registrado lá, então você vê. Então, cada caso é um caso. Sim. Então, depende de qual é a nacionalidade que você está pleiteando o seu direito. Daí a gente precisa estudar se a união estável cabe ou não. Eu adoro, assim, perguntar as coisas para a Rita, porque ela tem tanta experiência, né? Não é algo, assim, que ela está falando de uma forma abstrata, algo que ela ouviu falar, algo que ela estudou, mas ela não vivenciou. Enfim, não, ela trabalha com isso e realmente sabe o que está falando. Por isso que é gostoso, Sai fácil, né? Na prática mesmo, né? Como é diferente, né? Quando você conversa com alguém que realmente tem a mão na massa, que está vivenciando aquilo, enfim, é muito bom. E você vê, as leis mudam muito, né? Eu falo que é só você estar vivenciando, por exemplo, se você me perguntar qualquer coisa de vara de família, eu vou falar, não sei, deixa eu perguntar pra Maine. Maine, como é que faz? Eu não sei nada de vara de família, né? Mas não sei. É muito bom. Eu sei aquilo que eu estudei na universidade, então eu já não sei mais, né? Já tudo mudou. Por quê? Não tem como você saber tudo. Não tem, as leis mudam muito. Então, só que está por dentro da situação, que está atualizado no que está acontecendo. Então, essa própria lei da Espanha é uma coisa relativamente nova. Sim. Essa história do Trump é um negócio relativamente novíssimo, que acabou de acontecer. Então, quer dizer, se você não está dentro da sua área, ligada o tempo todo, você perde muita informação. Sim. Até por isso que é tão bom na advocacia a gente ter as parcerias, né? Como a gente tem, né? Aqui, porque assim, eu assim, nesses 22 anos de caminhada, se a gente, o que de fato a gente sabe fazer, né? A gente escolhe, hoje que a gente fica ouvindo nicho, né? Se nichou, se não nichou, mas isso, queira ou não, é como médico, sempre. Exato. Né? Especialidade. Existe o clínico geral, sim, existe, mas existem as Cada um no seu quadrado, né? Com certeza, para saber, né, o detalhe, enfim, é imprescindível, né? A gente se especializar mesmo, né? Veio aqui um comentário da Fernanda, que está nos assistindo, falando que o episódio está excelente. Obrigada! Viu? Deixa eu Agradeço. passar aqui para você, que eu que estou acompanhando hoje. Que joia! Obrigada, Fernanda. O que você comentou sobre fazer a análise de cada família, acho que é importante até nessa questão que depois a Clarissa perguntou do matrimônio. Então, na verdade, quando chega uma família para fazer análise, a gente tem que ver a descendência dela e também ver o que é a vontade, se é só aquela pessoa ter o reconhecimento, se quer que o cônjuge também tenha, porque você consegue analisar se são casados e qual nacionalidade é possível passar para o cônjuge, que nem a gente já viu que a espanhola consegue passar até no caso de união estável. Então, na verdade, tem que fazer uma análise de toda a família para ver qual caminho, qual nacionalidade vai pleitear para eles. Aonde que vai dar certo, aonde que vai ficar melhor. Né? Mas muitas vezes que tem que estar atualizado e procurar alguém que seja especialista Eu nessa tenho área. situação no escritório que a parte do marido e dos filhos a gente fez todo pela ramificação espanhola e a parte da esposa a gente iniciou no mesmo tempo, só que o dela está indo pela ramificação italiana. Sim. Que o dela não deu para juntar. E aí, qual que é a escolha para os filhos? Veja, na minha análise, os filhos poderiam tanto vir pela mãe quanto pelo pai, concorda? Sim. Só que, obviamente, a gente está fazendo pelo pai, que é espanhol, que vai ser muito mais rápido, muito menos oneroso. Com certeza.
É isso que é interessante, né? Você realmente estudar, ver as peculiaridades, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Você pode atravessar aqui essa parede se você quiser, batendo a cabeça 30 vezes até furar a parede ou abrindo a porta que está ali. Mas às vezes não está tão óbvio assim e você precisa estudar para realmente ver o que é melhor. Né? E no seu caso também, né? Essa questão falando em filhos, né? A minha experiência, sempre eu vejo essa parte do benefício para os filhos. Sempre. Mesmo que hoje a história do nômade digital está muito em voga, né? Sim. Então, por exemplo, os Estados Unidos não aceita nômade digital. Sabe o que é nômade digital? É aquela pessoa que trabalha na mesa dela, alocada aqui no Brasil, mas ela está trabalhando lá por Dubai, por exemplo. Então, isso é um nômade digital. Ele está em qualquer lugar trabalhando com uma internet boa, né? Então, os Estados Unidos aceita nômade digital? Não aceita. Portugal aceita nômade digital. Tem, inclusive, um tipo de visto específico para nômade digital. Então, Portugal aceita. Espanha aceita também, né? E aí, como que eu vejo a situação? As pessoas já perceberam que o mundo está muito globalizado. Verdade. Ele já sabe que o filho dele, ou o neto dele, enfim, de repente não vai mais ficar no Brasil. Porque não vai mais ser interessante por N motivos. Então ele está preparando tudo já para outra geração dele, né? Não é nem para ele. Para mim ok, quando eu estiver viajando para a Europa eu vou entrar com passaporte vermelho, vou desfilar de passaporte vermelho, é mais um desfile, porque ele não vai morar lá. Mas ele já está pensando nos filhos, netos e outras gerações que estão por vir aí para se beneficiar dessa globalização, que ele pode trabalhar lá, viver lá ou ficar lá um tempo. Então, essa é a parte legal de fazer tudo isso, né? Poder providenciar benefícios aí para outras gerações. Sim, aí a gente já caminharia para uma conversa de quais são os benefícios ou as vantagens, os objetivos de ter uma outra nacionalidade, além da brasileira. Uma coisa que é interessante, muita gente acha ou pensa que eu vou adquirir uma nova nacionalidade, eu vou perder a brasileira. Preciso abrir mão da brasileira. Não precisa. Via de regra, você pode ter quantas nacionalidades você quiser ter. Você não precisa abrir mão de uma ou outra, a não ser que você queira. Eu tenho uma amiga que fez um curso comigo numa pós, que ela abriu mão da brasileira para ficar somente com a sueca. Ok, foi opção dela. Mas não porque exigiu-se que ela fizesse isso. Não, por ela falou, não quero mais ser considerada brasileira. Ok, então. Até porque pela nossa Constituição permite a aquisição de outras nacionalidades sem perder a brasileira. Então foi legal essa observação que a Rita trouxe, porque pode ser uma preocupação de alguém. Sim. De perder a brasileira. Com isso a gente já... Existem os boatos, né? Ouviu falar, né? Sempre tem um ouviu falar que perde, mas não perde não. Fiquem tranquilos, não perde. Um receio que eu sempre ouço falar também é a questão, assim, a pessoa já conquistou, por exemplo, a nacionalidade italiana. Aí ela pode, eu não sei se ela pode ou se ela deve, acho que a Rita vai falar melhor aqui, comunicar ao consulado que ela teve filhos, enfim. Não sei se é uma obrigatoriedade ou não. Mas eu vejo que tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu tenho um filho menino, eu tenho medo do alistamento militar, essas coisas. Então, assim, eu acho que tem um monte de boatos, na verdade, e uns que não são boatos, mas até a gente saber o que é boato, o que é um fato. Eu acho que a gente precisa pensar assim, ó. Pensa friamente, fora da caixa. Se eu sou considerada uma cidadã italiana, lá para a Itália, eu sou uma italiana que vive no Brasil. Isso é um fato. Eu sou uma italiana. Eu tenho a minha descendência italiana também. Lá na Itália, eu
sou considerada uma mulher casada, porque foi assim que eu fui registrada lá na Itália quando eu peguei a minha cidadania. Então a Itália está falando, a Rita é casada. Se porventura eu ficar viúva e não avisar a Itália, você concorda que a minha documentação na Itália vai ficar defasada? Independente para o que seja. Sim. Aqui no Brasil, a gente não precisa avisar o cartório que você ficou viúva? Sim. Porque você é uma cidadã brasileira? Então por que você não vai fazer isso na Itália? Você tem que fazer da mesma maneira. Sim. Então, por exemplo, minha filha, que também é uma cidadã italiana, considerada na Itália uma mulher solteira. E até então ela está lá, registrada, considerada solteira. No censo italiano, ela é solteira. Quando ela se casar, o ideal é que ela avise a Itália que então agora ela é uma mulher casada. Sim. Né? E isso é sempre assim. Sim. Tanto por exemplo, olha que situação. Eu tenho situação nos Estados Unidos, que a pessoa foi lá para os Estados Unidos, se casou, uma pessoa lá e tal, e daí ele resolveu se separar dessa pessoa e veio embora. Tipo assim, deu tchau e veio embora. Arrumou a documentação? Não. Ele simplesmente veio embora. E passaram-se 10 anos que ele está aqui, agora ele casou de novo. E aí ele veio para eu fazer o processo dele. Aí eu falei, mas escuta, você avisou os Estados Unidos que você se separou? Ah, não sei. Eu acho que a minha ex avisou. Você acha? Ou você não sabe? Ah, não sei, não tenho mais contato com ela. Eu falei, você foi lá e se casou de novo? Ah, eu casei, porque eu tô casando aqui no Brasil. Eu falei, tá, mas, né? E você é considerado bígamo. Sim. Independente que você casou lá e agora você está casando aqui, você tem 2 casamentos, você não separou da primeira para estar casando com a segunda. Então as pessoas acham que só porque estou fora do país eu não preciso avisar. Não, gente, e outra coisa, como a gente está falando de globalização, cada vez mais o mundo está globalizado. Vai chegar uma hora que ele vai juntar tudo isso, imagina como é que vai ser. A hora que cruzar essas informações de Então. uma pessoa casada nos Estados Unidos e casada no Brasil ao mesmo tempo. Então, assim, eu gosto das coisas bem feitas. Então, se você falar, você acha que tem que fazer? Tem que avisar a outra nacionalidade, o seu estado civil, casou, separou, enfim, teve filhos e por aí vai. Né? Para deixar a documentação regularizada. Como é aqui também. Porque se você optou por ter uma cidadania italiana, você está aceitando todas as regras da Itália. Sim. E a regra da Itália diz que ela deve ser comunicada. Sim. Direitos e obrigações. Exatamente. A gente tem mais alguma pergunta, Clarissa? Porque nós temos um tempo, né? O episódio está muito bom. Da outra vez a gente falou isso pra mim, eu falo de novo. Ela vai precisar voltar, porque a gente vai ter mais A gente nem percebe, né? Para uma nova pauta. Mas como assim, a gente sempre pensa em fazer então dentro de 1 hora, se a gente não tiver nenhuma dúvida, a gente vai caminhando para o final. Agradecendo mais uma vez o acompanhamento de todos vocês, tem as pessoas que assistem todos os episódios, e muita gente assiste gravado, porque a gente vai deixar essa gravação tanto no Instagram quanto no YouTube do Cotidiano. Então vocês podem assistir depois, e se surgir alguma dúvida também, pode contatar, ou mesmo no vídeo comentar, e a Rita entra lá e responde, né, aquilo que a gente precisar saber. Agradecer a Rita mais uma vez, sempre que a gente convida ela está disposta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento, né? Sim. E ajudando pessoas, enfim, estou à disposição. Você quer complementar alguma coisa antes da gente terminar? Não, eu acho que a gente falou Falamos bastante. Para mim, assim, foi super esclarecedor, né? E você vê que também as pessoas que assistem também ficam contentes, assim, porque é um conhecimento muito bom esse, assim, até porque você se vê também, né? Com certeza, praticamente, como a gente disse, todo mundo é descendente de espanhol, italiano, português, né? É muito... E aí você falou outras, né? Libanês, tal, alemão. Eu tenho pessoas que são de alemão mesmo, é verdade.
Mas que bacana. Então a gente vai caminhar realmente agora para o final. Nós queremos agradecer a audiência, a Rita, agradeço a Maíli por esse mais projeto. Um episódio. Sim, o nosso próximo vai ser aí dia 11/3, né, Má? Isso. 11/3, também ao meio-dia, ao vivo. E hoje a gente está até num cenário diferente, a gente está aqui no escritório, mas depois a gente volta pro nosso cenário, pro estúdio, né? E quero agradecer aos patrocinadores, que é a Master Immigration USA e também a Extintores Brasil, por confiar aí no podcast. Então, até mais, vem com a gente. Até Boa mais. tarde.